Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Estamos encerrando a série Sigo para o Alvo. Além disso, também estamos encerrando esse ano de 2022 aqui com os nossos cultos. E foi um ano extraordinário para as nossas vidas. Eu não sei se para você foi, mas para mim foi um ano extraordinário na presença do Senhor. O quanto eu aprendi aqui com vocês, o quanto eu aprendi com o nosso bispo, o quanto nós temos aprendido com a palavra de Deus aqui nessa casa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Pare um pouco para refletir, faça uma retrospectiva desse ano. As nossas séries, os cultos, o que foi ministrado ao seu coração. Eu tenho certeza que vai ser uma confirmação de Deus para a sua vida, que esse ano sim foi um ano extraordinário. E 2023 tem muito mais para as nossas vidas. Amém? Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Ih, não acharam não, né? Só um pouquinho que achou. Já botou aí, né, meu filho? Amém. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Vou ler aqui junto com vocês. Vamos ler junto. Naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É o mesmo Deus que está vivo, ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos dele foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém.
onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. O texto que nós lemos é um dos últimos relatos, uma das últimas narrativas de Lucas. E Marcos descreve pouco sobre essa passagem, sobre esse fato. Mas o que eu quero me atentar é no caminho, quando Jesus se encontra com esses dois. A Bíblia diz que eles foram para Emaús. Estavam a caminho de Emaús mais ou menos uns 10 quilômetros. Para a nossa realidade aqui é como se fosse mais ou menos do Floresta até o Aventureiro. Daria mais ou menos isso. 10, 11 quilômetros. Então de caminhada seriam mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e 20 de caminhada. De repente eu caminhando daria umas 3 horas e 20. Mas a distância era mais ou menos essa. A Bíblia diz isso, é essa distância. E nessa distância Jesus encontra com esses dois. Jesus vai ao encontro desses dois quando eles estavam caminhando para Emaús. Emaús em hebraico vem do significado da palavra Hamat, que quer dizer fonte de água quente. Gravem isso. Emaús em hebraico, o significado é Hamat, que quer dizer fonte de água quente. É nesse encontro que o Senhor falou ao meu coração. Porque toda vez que eu tenho uma oportunidade de compartilhar o que Deus ministra ao meu coração, a primeira pergunta que eu faço para Deus é: Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? Qual é o ensino que o Senhor quer passar para nós? E eu sou o primeiro a aprender com essa palavra. Eu sou o primeiro a aprender quando Deus revela no meu coração o que Ele quer dizer para a igreja. E oro muito a Deus para que todas essas oportunidades que eu tenho de compartilhar, que seja a boca de Deus, que seja o Espírito Santo de Deus a falar à igreja, que eu me diminua e que Ele cresça, e que seja a voz dEle a entoar nos seus ouvidos e nos seus corações. Então, quero me atentar a esse encontro, ao fato de que Jesus, Ele vai até esses dois nesse caminho, onde eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. E nesse momento é que eles saem do alvo. É nesse momento que eles começam a se afastar do alvo. É nesse momento que eles não entendem o que está acontecendo e começam a se afastar do alvo. E tem ensino para nós nesse texto que nós lemos. Uma das coisas que esses homens fizeram foi errar o caminho. O caminho estava errado. A primeira coisa que eles fizeram de errado é o caminho. E o que me chama a atenção, e Jesus depois, nos versículos depois desse mesmo capítulo, ele diz para os seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Eles deviam permanecer em Jerusalém. Mas esses dois não. Esses dois, eles saem do caminho e vão para Emaús. Nós acabamos de ler que nesse caminho de Emaús, quando os dois vão para Emaús, na caminhada de Emaús, há esse encontro com Jesus. Naquele momento ali, Jesus já começa a resgatar esses dois, para que eles possam de novo voltar para o alvo, voltar para próximo do alvo. Nós entendemos também que Emaús, em hebraico, quer dizer fontes de água quente.
Outro erro que esses dois já estão cometendo. Eles estão trocando a fonte. Eles estão deixando uma fonte de águas vivas. Eles deixam uma fonte de águas vivas para ir para outra fonte. Jerusalém quer dizer lugar de paz. O significado de Jerusalém é lugar de paz. Eles estão trocando um lugar de paz por um lugar desconhecido. É o que muitas vezes nós fazemos. Nós erramos o caminho. Queremos trocar o caminho que o Senhor coloca. Nós queremos trocar o lugar onde o Senhor determina para a nossa vida. Muitas vezes é isso que fazemos. Queremos trocar a presença do Senhor, trocar a fonte de água viva por uma outra fonte qualquer. Mas essa noite, sendo boca de Deus, eu quero declarar para as nossas vidas que nós não vamos errar o caminho. Nós não vamos trocar essa fonte de águas vivas. Nós não vamos trocar um lugar de paz para um lugar desconhecido. Nós não vamos trocar a presença de Deus. Mas ainda assim, no caminho, Jesus conversando com os dois, fazendo questionamento aos dois, ele percebe que esses dois não o conhecem. Aqui está um outro erro desses dois personagens, dessa narrativa. Eles não conhecem, eles não reconhecem Jesus. Eles passaram aproximadamente 3 anos ao lado de Jesus. Eles viram Jesus curar. Eles viram Jesus fazer milagres. Eles viram Jesus, ouviram de Jesus vários sermões, várias parábolas. Eles tiveram o ensino de Jesus. Eu acredito que eles estavam com Jesus quando Jesus curou o cego Bartimeu. Eu acredito também que eles estavam com Jesus quando lá no tanque de Betesda, ele também curou aquele aleijado. E eu também acredito que eles estavam com Jesus na cura dos leprosos. E com certeza eles estavam com Jesus no Sermão da Montanha. Mas eles não conheceram Jesus. Sabe o que eu entendo? Que as experiências que eu passo com Cristo, mas é para outras pessoas, não fazem com que eu verdadeiramente conheça a Cristo. As experiências que eu apenas vejo, as experiências que eu apenas compartilho, não fazem verdadeiramente eu reconhecer a Cristo. Novamente, como boca de Deus essa noite, eu quero declarar que nós teremos experiências individuais com Deus. Nós teremos experiências onde nós iremos reconhecer a Cristo. Nós teremos experiências em que, naquele momento onde o Senhor chegar próximo de nós, nós saberemos que é Ele que está falando com a gente. Esses homens não tiveram a experiência com Cristo. Cristo estava do lado deles. E eles não conseguiram enxergar. A Bíblia diz, e nós lemos, que por algo, eles não conseguiram enxergar que era Cristo. O que fez eles ficarem cegos foi a falta da experiência individual. Busque essa experiência individual com Deus.
Busque essa experiência individual com Cristo, porque eu tenho certeza que assim como Ele fez maravilhas no passado, Ele está fazendo maravilhas no presente e vai fazer muito mais no futuro. E vai fazer pela sua vida e através da sua vida, para que outras pessoas também possam reconhecê-lo. Além de não conhecerem a Cristo, eles também não se conheciam. Eles não sabiam quem eles eram. A ponto de dizer que quem crucificou Cristo foram os líderes. Nós lemos, a Bíblia diz, que Cleopas disse que quem crucificou Cristo foram os próprios líderes que entregaram Cristo para o exército romano. Eles não sabiam, eles não entenderam que Cristo foi crucificado por nós. Eles não entenderam que Cristo foi crucificado por eles. Eles não conseguiram entender que aquele momento que eles estavam passando, aquilo tudo que estava acontecendo, porque o contexto dessa passagem, depois você pega esse capítulo 24 e lê os versículos anteriores, é o terceiro dia. É o terceiro dia onde Cristo ressuscita. Depois que Cristo ressuscitou, é o que acontece. É onde os dois saem de Jerusalém e vão para Emaús. Vão a caminho de Emaús. O contexto que eles estavam passando naquele momento, eles já não estavam entendendo. Eles não estavam se reconhecendo. Porque se eles estivessem no caminho certo, se eles tivessem reconhecido Cristo, eles iriam saber que Cristo foi crucificado por ele. Que Cristo foi amassado por causa da vida deles. E não porque os líderes entregaram Cristo. Aquilo precisava ser feito para que a glória do Senhor pudesse ser manifesta em nossas vidas. Para que o Espírito Santo pudesse, após isso, vir sobre nós e fazer morada em nossas vidas. Mas eles não reconheceram. Eles não reconheceram que eram pecadores. Eles não reconheceram que eram falhos. Eles não reconheceram que erraram, que erravam. E que possivelmente ainda iriam errar. Mas essa noite eu quero declarar que nós somos um povo que reconhece a cruz de Cristo. Que reconhece que o Senhor foi crucificado pela minha e pela sua vida. E nós reconhecemos que aquele sangue derramado no madeiro, naquela cruz do meio, foi para nos salvar. Outra coisa que aconteceu e que Jesus percebeu foi a tristeza dos dois. Os dois estavam tristes. A Bíblia disse que os dois estavam tristes. E eu acredito que quando Cristo chegou perto deles, como eles ainda não haviam reconhecido, eles estavam no caminho errado, não haviam reconhecido a Cristo e não sabiam próprio da vida deles do que se tratava. Então Cristo encontra eles com um semblante triste, com um semblante decepcionado. Eles estavam decepcionados. Mas por que dessa decepção? A Bíblia vai dizer que quando Jesus pergunta para eles o que está acontecendo, e aí eles falam: mano, tu não estava aqui esses dias? Tu não está sabendo o que está acontecendo? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Acho que só você que não sabe o que está acontecendo. Ele foi entregue, ele foi crucificado, foi morto, e já é o terceiro dia e nada acontece. Ele disse isso do terceiro dia porque era como
como se fosse um costume religioso. Se ao terceiro dia nada tivesse acontecido, a alma já teria saído do corpo. Então nada mais iria acontecer. Só que a Bíblia vai dizer também que eles esperavam alguém para tirar deles da submissão romana. A Bíblia vai dizer que eles esperavam alguém que pudesse salvá-los do exército romano. A Bíblia vai dizer que eles esperavam alguém que fosse um líder de um exército, algum comandante, em que pudesse reunir uma tropa e salvar Israel. Eles se decepcionaram. Eles se decepcionaram porque eles viam Jesus como um profeta, não viam Jesus como Messias. Eles viam Jesus como profeta, não viam Jesus como Messias. Por isso eles se decepcionaram. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Amém? Jesus veio para nos dar a vida eterna. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar. Lá em Isaías, quando Isaías disse que Cristo iria se chamar Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele não estava falando deste reino, ele estava falando do reino dos céus. Ele estava falando do reino dos céus. Aqueles homens se decepcionaram porque eles estavam esperando algo e não entenderam por que Cristo veio à terra. Eles não entenderam qual era o propósito de Cristo. Eles se decepcionaram, assim como nós muitas vezes nos decepcionamos, porque nós procuramos Deus porque Ele cura. Nós procuramos Deus porque Ele vai restaurar a minha família. Nós procuramos Deus porque Ele vai fazer um milagre na minha vida financeira. Vai me dar um carro, vai me dar uma casa nova. Nós procuramos Deus porque a gente sabe que Deus vai nos dar uma bênção. E é aí que está o problema. Se nós fizermos isso, nós sempre iremos nos decepcionar. Porque nós não precisamos e nós não podemos buscar o Deus das bênçãos, mas sim, nós não podemos buscar as bênçãos de Deus, mas sim o Deus da bênção. Nós não podemos buscar Deus pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é em nossas vidas. Por isso, esses homens se decepcionaram. Eles estavam procurando apenas alguém que pudesse libertá-los, que pudesse tirá-los daquela prisão momentânea. Nós precisamos buscar Deus para a eternidade. Não devemos buscar Deus para o momento. Vou repetir. Nós devemos buscar Deus para a eternidade. Não devemos buscar Deus para o momento. Vamos nos decepcionar. Por isso, aqueles homens se decepcionaram. Eles já estavam no caminho errado. Eles já estavam trocando de fonte. Eles já estavam indo em direção contrária ao alvo. Eles estavam em Jerusalém e foram para Emaús. Eles já estavam se distanciando do alvo. Eles já não reconheciam Jesus. Jesus estava próximo deles, falava com eles, e eles não reconheceram Jesus. Eles não se reconheciam, não conseguiram entender por quê, qual era o propósito da vinda de Cristo. E se decepcionaram, porque estavam esperando uma coisa e veio outra coisa. O que eles estavam esperando era de momento, mas Cristo veio para nos resgatar para a eternidade. Essa tem que ser a nossa busca.
Essa tem que ser a nossa busca. Nós não vamos nos decepcionar. Se fizermos o correto, se andarmos certo, se andarmos na direção do alvo, se reconhecemos a Cristo, se nos reconhecemos e procurarmos o Senhor da forma correta, nós não iremos nos decepcionar. Ainda assim, a gente consegue entender nesse trecho, nessa passagem, que eles não tinham discernimento. Eles não tinham discernimento. Em algumas versões, vai dizer ainda que Jesus chama eles de tolo, de nécios. Algumas versões ainda vai dizer que Jesus chama eles de tolos. Eles não conseguiram entender. Eles não conseguiram discernir de fato aquele momento que estava acontecendo. Por toda essa trajetória que nós acabamos de ver, de fato eles não iam ter o discernimento. Eles já estavam no caminho errado. Já estavam indo ao contrário ao alvo. Eles já não reconheciam mais Jesus. Jesus estava do lado deles, falava com eles, mas eles não conseguiram reconhecer a Jesus. E ainda colocaram a culpa da morte de Cristo em outras pessoas. Culpou ainda os líderes deles. Culpou as pessoas de entregarem Cristo. E só se decepcionavam. Só se decepcionavam. E é isso, eu entendo, a Bíblia não diz, mas eu entendo que por essa sucessão de fatos, é lógico que eles não tinham discernimento. É claro que eles não sabiam do que estava acontecendo. Eles não conseguiram entender. Eles não estavam conseguindo entender todo aquele cenário, tudo que estava se passando naquele momento. E essa falta de discernimento, e eu acredito nisso, novamente a Bíblia não diz, mas eu acredito que essa falta de discernimento não foi só nesse terceiro dia. Porque se de fato, desde o começo, quando eles estavam andando com Cristo, se já desde o começo eles já tivessem no caminho certo, se já desde o começo eles já reconhecessem Jesus, se desde o começo eles já entendessem qual era o propósito de Cristo, eles não iriam se decepcionar. Se desde o começo eles de fato já estivessem próximo de Cristo, eles saberiam o que estava acontecendo naquele momento. E não iria trocar Cristo. Não iria trocar uma fonte de água viva por outra fonte. Não iria trocar um lugar de paz por um lugar desconhecido. Era um povoado próximo a Jerusalém, mas era um lugar desconhecido. Hoje, o exemplo que eu dei, de um lugar a outro aqui dentro de Joinville, são ruas pavimentadas. Você vai ter lá a faixa de pedestre para você atravessar quando tiver um sinaleiro, semáforo, para mim semáforo, sinaleiro, mas é a mesma coisa. Vai ter uma faixa de pedestre lá quando tiver um sinaleiro. Você vai ter placas para te direcionar aonde você está, para onde você quer ir. Naquele tempo, eles tinham essa dificuldade também do caminho. Então, provavelmente, eles demoraram muito mais do que 2 horas para andar esses 10 quilômetros. E olha quanto tempo eles ficaram com Cristo. A Bíblia não diz o tempo que o Senhor se apresentou a eles, mas pela quantidade de versículos que nós lemos, o papo foi longo. A conversa foi longa. Então é bem provável que já saindo de Jerusalém, Jesus já colou neles. E aí, o que está acontecendo? O que vocês estão conversando? E foi indo, e foram falando.
até que eles chegam próximo. Então, por todo esse caminho, eles tiveram essa chance de corrigir todos esses erros. Durante todo esse caminho, eles tiveram a chance de ter o discernimento, de ter o entendimento daquilo que estava acontecendo. E eu quero declarar essa noite que nós também possamos ter o discernimento, próximos a Cristo, ouvir da sua voz e saber que é Ele que está falando, e não errar o caminho, reconhecer de fato quem é Cristo e não nos decepcionar, porque se nós de fato reconhecermos quem é Cristo, nós não iremos nos decepcionar. Que haja um discernimento dos céus para as nossas vidas, que haja sabedoria dos céus para as nossas vidas. Assim como Tiago disse na sua carta, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Mas não é uma sabedoria da terra, é uma sabedoria dos céus. Que essa noite tenha sabedoria dos céus para as nossas vidas. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Amém. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os olhos se abrem, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa,
perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. E a partir os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nos arrumamos a casa, perfumamos ela, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. Preste atenção. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Eu acredito que eles tenham lembrado. E quando eles reconheceram Jesus, quando partiu o pão e os olhos foram abertos, eles reconheceram Jesus. E eu acredito que eles tenham se lembrado das vezes em que com Cristo eles tiveram comunhão. Eles participaram de milagres ao lado do Senhor. Então eu acredito também que naquela multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam lá. E o que Jesus fez? Mandou a multidão se sentar, pegou os pães, os peixes, olhou aos céus, deu graças, repartiu. Aleluia! Ele repartiu e deu aos seus discípulos. Isso é muito lindo. Eu tenho comunhão com Cristo quando eu reparto o pão. Se eu não repartir o pão, eu não vou conseguir reconhecer a Cristo. Eu preciso ter comunhão com Ele. Repartir o pão é estar à mesa, é estar próximo de Cristo. E o que acontece depois? São 3 atitudes que esses homens tiveram, que fizeram com que eles voltassem para o caminho do alvo. Eles tiveram 3 atitudes que fizeram com que eles voltassem para o caminho do alvo. Primeiro, eles chamaram Cristo para dentro de casa. É noite de você chamar Cristo para dentro da sua casa. Essa é a noite de você chamar Cristo para dentro da sua casa. Depois eles deram lugar de honra. Nós acabamos de louvar. Tome, Senhor, o teu lugar de honra. Eles colocaram o Senhor no primeiro lugar. Coloque Cristo como primeiro na sua vida. Coloque Cristo no lugar de honra. Faça isso, porque aí sim nós teremos a terceira atitude desses homens. Eles voltaram correndo para Jerusalém.